Olá, pessoal, sou eu de novo, professor Luiz, aqui do Centro Educacional de Paula. Continuamos na nossa penúltima unidade, energia e trabalho. A gente vai conceituar o uso de energia e suas transformações em trabalho. Talvez aqui tenha alguns cálculos, mas coisa bem simplesinha, creio eu. Transformações de energia e trabalho. Bom, você já se deu conta das transformações de energia quando utiliza pilhas, por exemplo? No rádio, a energia química da pilha é convertida em energia sonora. Em muitos brinquedos, essa mesma energia química é transformada em energia do movimento, cinética, como num carrinho movido por controle remoto. No Walkman, a energia química é uma coisa muito antiga, provavelmente pouca gente deve conhecer. A energia química da pilha é transformada em energia sonora e cinética, quando ouvimos uma fita cassete. Quando um automóvel está em movimento, a energia química do combustível é transformada em energia térmica e parte dessa energia se converte em energia cinética. Parte dessa energia cinética é usada para recarregar a bateria através de um elemento chamado dínamo ou alternador, que transforma a energia cinética em energia elétrica. Portanto, a energia não é criada nem destruída. É impossível criar energia. Assim, se um tipo de energia é necessário, devemos obtê-la através de uma transformação. Por isso, dizemos que a energia se conserva, pessoal. A gente consegue transformar uma energia em outros tipos de energia. A gente não consegue produzir energia do nada. Senão a gente não ia precisar das hidrelétricas aqui no Brasil, né? Uma usina termoelétrica queima carvão ou petróleo para aquecer a água e produzir vapor, que então coloca a turbina em movimento. Identifique os tipos de energia envolvidos. Pessoal, termoelétrica, através da queima. O que é a queima? Energia térmica para produzir vapor, né? Que faz então a energia cinética. A energia térmica se transforma em energia cinética e transforma em energia elétrica. Quais as possíveis transformações de energia que ocorrem nos equipamentos de uma casa que seguimos o ventilador? Energia elétrica em energia mecânica. Rádio, energia elétrica e energia sonora. Televisão, energia elétrica e energia sonora e energia luminosa. Torradeira, energia elétrica e energia térmica. Liquidificador, energia elétrica e energia cinética. Fogão a gás e micro-ondas. Bom, energia térmica, né? O fogão é energia térmica e o micro-ondas é a energia elétrica em micro-ondas. Professor, não é o micro-ondas não é energia térmica em energia elétrica e energia térmica? Pessoal, o micro-ondas ele só aquece se tiver água. Se não tiver água, ele não vai aquecer. Pode, por exemplo, colocar um copo vazio lá dentro e ligar o micro-ondas. Ele tem que estar seco. Você vai ver que o copo vai continuar a mesma temperatura que você colocou no início. O micro-ondas ele só esquenta o objeto a partir se esse objeto tiver água. Então, ele emite ondas que consegue agitar as moléculas de água e assim aquecer elas. No início do século, o principal meio de transporte de pessoas e cargas era feito através do esforço físico dos animais. Com a invenção das máquinas, o homem passou a ter a possibilidade de realizar trabalho sem utilizar a própria força muscular ou a dos animais. Surgiu então o seguinte problema: qual o valor de uma máquina? Para calcular esse valor, os fabricantes passaram a comparar o trabalho que elas realizavam com o mesmo trabalho realizado através de força muscular. Com isso, uma outra questão surgiu: como medir esse trabalho? Lembra quando a gente fala de um carro? Esse carro tem tantos cavalos de potência. Foi a partir daí, né? Eles começaram a medir a força que o trabalho exercia a partir da força de quantos cavalos conseguia. Do ponto de vista da física, para realizar trabalhos são necessários, primeiros, a aplicação de uma força sobre um objeto. Segundo, este objeto deve ser deslocado quando a força move um objeto ao longo de uma distância d. O trabalho é essa força vezes a distância. Quanto maior a força e a distância percorrida, maior o trabalho. Isso pode ser expresso em: o trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ou o trabalho ele também pode ser igual a força vezes a distância. Nessa definição, só conta a força na direção do deslocamento. Se aplicarmos uma força que age numa direção diferente do deslocamento, só a parte dessa força produz trabalho.
Um exemplo é um indivíduo arrastando um carro com as forças na direção do movimento e com a força inclinada relativa ao movimento. Bom, o indivíduo exerce uma força na mesma direção do movimento. Nessa situação, a força é integralmente aproveitada para deslocar o carro. O indivíduo exerce uma força cuja direção forma um ângulo com a direção do deslocamento. O valor da componente na direção do deslocamento é calculado através da expressão. Isso aqui é B, viu, pessoal? Não é A. Letra B. Enfim, quando a gente aplica a força atrás do carro empurrando ele para frente, bom, a gente viu que a força ela não se divide, mas quando a gente está aplicando uma força de inclinação, lembra quando a gente divide a força? A gente calculou isso já. Ó, a gente tem os dois movimentos aqui, ó. Ele, no caso, está exercendo a força nesse movimento aqui, ó, pessoal, ó. Então, lembra, ó. A força, ela vai ser igual ao... Bom, não sei, ele tá querendo empurrar o carro para lá, né? Nesse caso, V de x é igual a V inicial vezes o cosseno do ângulo. Lembra? Ou é o seno do ângulo? Enfim. Nesse caso, nem toda força que o indivíduo faz está servindo para realizar o trabalho, igual a gente falou, ó. Se empurrar o carro. Isso porque a força está inclinada em relação ao movimento. Somente uma parte dela, a componente da força na direção do deslocamento, é que realiza o trabalho de empurrar o carro. A componente da força aplicada, que for perpendicular à direção do deslocamento, não realiza trabalho e, portanto, não transfere energia. Nesse exemplo, estamos pensando no motorista como um sistema e no carro como outro. Então, o trabalho realizado mede a energia transferida de um sistema para o outro. Na primeira situação ilustrada, a variação de energia, ou seja, a energia transferida é maior do que na segunda situação. Portanto, a variação da energia ou as energias transferidas ou o trabalho realizado pela força depende. No componente da força da direção do deslocamento, força vezes o cosseno do ângulo, onde o ângulo é o ângulo entre a direção e entre a força e o deslocamento. No caso do módulo do deslocamento lá, no segundo trabalho, eu tenho que a minha força vai ser igual à distância percorrida vezes o cosseno do ângulo. Isso significa que só entra no cálculo do trabalho a componente da força na direção do deslocamento. Unidade de medida. O trabalho realizado por uma força é uma grandeza escalar no sistema SI, e a força medida é 1 newton, a distância em metro. A unidade de trabalho será, então, newton vezes metro. Newton vezes metro, pessoal. Lembrando, newton vezes o metro é igual ao joule. O professor já está ficando muitas unidades de medidas diferentes. O que eu vou fazer? Bom, a gente sempre, na hora da prova, né, provavelmente vocês vão poder conferir aqui as aulas. Ou as anotações do caderno, né, pessoal? André estava pescando em cima de um deck com um anzol. Lá pelas tantas consegue pescar um peixe de 50 newtons, exercendo sobre uma força de 70 newtons, vertical para cima. O peixe é deslocado numa distância de 6 metros. Vertical, pessoal. Ou seja, para cima, assim, ó. Ou seja, é reto. Qual o sinal do valor do trabalho realizado por André? Ó, pessoal, o trabalho, ele é a força vezes o deslocamento, correto? 70, né? A força que ele aplicou, o total do trabalho dele. É o 70, a força que ele aplicou aqui, ó. Vou colocar em vermelho a força que ele aplicou. Coloquei em amarelo, não ficou legal, vai ficar em vermelho. 70 newtons. Ficou meio laranjinha, mas enfim. Deixa eu apagar aqui. 70 newtons, que é a força que ele deu, numa distância de 6 metros. Então, 70 vezes 6, 420 joules. Qual é o sinal e o valor do trabalho realizado pelo peso P do peixe? Ou seja, o peixe está fazendo
trabalho contrário ao de André. Significa que o sinal dele, então, é negativo, pessoal. A gente sempre tem que levar em consideração. O movimento está ajudando ou atrapalhando? Se estiver atrapalhando, o sinal é negativo. Então, menos 50, né, vezes o deslocamento, que é 6 metros, vai dar menos 300 joule. Aqui, ó, vou colocar aqui de amarelo. Ok? Observe que há dois trabalhos realizados sobre o peixe. Um deles é 420 joules positivo, realizados por Joãozinho, que favorece o movimento, e o outro menos 300 joules negativo, que dificulta o movimento, realizado pela Terra, que aplica uma força P sobre o peixe. Qual o trabalho total realizado sobre o peixe? Bom, é só colocar, né, o segundo trabalho, né, menos o primeiro. Mais o primeiro, né, quer dizer. O trabalho total, pessoal, o trabalho total, ele é igual ao trabalho, ao trabalho maior, né? Ao trabalho no movimento que a gente quer, o trabalho inicial, mais o trabalho final. Trabalho final não, pessoal, mais o segundo trabalho. Trabalho 1, quer dizer, né, que eu vou modificar assim. É o trabalho 1, trabalho principal que a gente está fazendo, mais o trabalho 2, o trabalho que está ajudando ou atrapalhando a gente. Nesse caso aqui, como o trabalho 2 ele é negativo, então vai ficar negativo. Então eu tenho os 420 do André, mais, abre parênteses, menos 300. Fecha parênteses. Mas com menos dá menos, pessoal. Então ficaria 420 menos 300, igual aqui na conta, ó. Igual aqui na conta. Então, 420 menos 300, 120 joules. Então esse foi o trabalho total. Máquinas potentes. Olha o Lorenzetti, pessoal. Quando falamos em potência, estamos pensando em algo como um carro potente, ou o meu aparelho de som é muito potente, ou ainda que a potência do chuveiro para o inverno é maior que para o verão, etc. Dizer que um aparelho de som é mais potente que outro significa dizer que ele transforma mais energia elétrica em energia sonora num certo intervalo de tempo. A maioria dos chuveiros pode ser ajustada em duas posições diferentes, quente, inverno, ou fria, verão. Tem o desligado também, né? Isso significa que ele pode funcionar com duas potências diferentes. Na posição inverno, mais energia elétrica é transformada em térmica, no mesmo intervalo de tempo que na posição verão. A potência está relacionada com a quantidade de energia transferida com o tempo de duração desta transferência. Cálculo de potência. Calculando a potência. A palavra potência está ligada à ideia de poder. Mas como medir o poder de uma coisa? Nesse sentido que estamos dizendo, em que essa ideia é diferente da ideia de trabalho que estivemos discutindo há pouco. É muito simples. O trabalho realizado por uma máquina está ligado à tarefa que ela realiza, mas dependendo da máquina, ela pode realizar esse trabalho mais rapidamente ou mais lentamente. Compare, por exemplo, uma viagem de avião e uma de ônibus. Qual dos dois veículos é mais potente? No caso, qual dos dois a gente chega mais rápido? Se você preferir, pode realizar também que, no mesmo tempo, a máquina pode realizar muito mais trabalho do que a outra. Compare, por exemplo, um caminhão ao trem. Um caminhão pode carregar mercadorias, mas você sabe que um trem é bem mais potente, pois carrega muito mais. Portanto, a potência de uma coisa está relacionada com o trabalho que ela realiza e com o tempo que ela leva para realizá-lo. Da seguinte forma, quanto maior a potência, maior o trabalho e menor o tempo. Ou seja, pessoal, a potência ela é massa vezes a gravidade vezes a altura sobre o tempo. Ou, basicamente, a potência é basicamente o trabalho sobre o tempo. No sistema internacional, usa-se o watt como unidade de potência. 1 watt significa 1 joule por segundo. Assim, 1 joule por segundo é igual a 1 watt. 1 kW são 1000 watts e 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts. É muito comum utilizar-se dessas unidades multiplicadas por hora.
unidade de tempo. Nesse caso, você tem uma unidade de energia e não a potência, o quilowatt-hora. É o mais usado, equivalente a 3.600.000 joules. Outras medidas usuais para a potência são cavalos por vapor e o cavalo por força. CV, cavalo por vapor, e o cavalo por força é HP. Horsepower. Essas unidades foram criadas nos primórdios dos estudos sobre a máquina. Seus nomes indicam sua origem, medida de potência com cavalos. É usado em muitos automóveis, né, até hoje. Sua relação com a unidade no SI são um CV, né, um cavalo por vapor, um cavalo de força, né, quer dizer, um cavalo por vapor, ele é igual a 735 watts. E um cavalo de força equivale a 745 watts. Ah, professor, por que essa diferença? Bom, porque foram medidas em locais diferentes e provavelmente com raças de cavalos diferentes. Faça você mesmo. Em sua conta de energia elétrica, quantos kWh gastam-se em sua casa por mês? Eu estou até com a minha aqui na mão, ó, vamos ver. Cara, eu não faço ideia. Onde é que eu vejo pra ver aqui, ó? Eu sei que eu gastei que só. Número da instalação, número do cliente, ano condicional, número do medidor, leitura anterior, leitura atual. Ah, enfim, pessoal, não sei onde é que eu faço pra ver aqui na conta de energia, não. Mas enfim, quando eu descobrir eu mostro pra vocês como é que eu vejo seu cálculo aqui. Mais um exercício resolvido, pessoal. Os motores dos elevadores não precisam fazer tanta força quanto parece, porque eles possuem um mecanismo chamado contrapeso. Se o peso da cabine for igual a 2.000 newtons e o contrapeso também for de 2.000 newtons, a força necessária para levar as pessoas será praticamente igual ao peso delas. Sabendo disso, responda. Qual seria o trabalho realizado pelo motor para o elevador com velocidade constante? 5 pessoas por 30 kg, 5 pessoas de 30 kg, por uma altura de 25 metros. Se a velocidade do elevador for de 1 metro por segundo, qual seria a potência desenvolvida nesse exemplo? Vamos lá, pessoal. O peso das pessoas é de 300 kg, né? Não, o peso das pessoas não vai ser de 300 kg por 10 newtons, pessoal. Vai ser de 5 pessoas de 30 kg, 5 vezes 3 dá 150, pessoal. É 150 quilogramas, né? 5 pessoas de 30 quilos cada um. É, pessoal, 150 quilos vezes 10 newtons, então aqui dá 1.500 newtons, ó. 1.500 newtons, aqui é um 5, viu? 1.500 newtons. Dessa forma, o elevador terá que exercer a força para levar as pessoas. Então, vão ser força, né? 1.500 é metade disso. A gente não está levantando 10 pessoas, são só 5 vezes 25 metros. Isso aqui é igual a... Vamos fazer aqui na calculadora, porque está tudo errado. 37.500. 37.500 joules. Se o elevador sobe 1 metro a cada segundo, levará 25 segundos para percorrer os 25 metros de subida. Portanto, 37.500 dividido por 25
é igual a 1.500 watts, pessoal. Ó, a gente tem que lembrar, ó, que ele fala de 5 pessoas aqui, ó. 5 pessoas de 30 quilos, então são 150 quilos e não 300 igual mostra aqui. Então, pessoal, o que a gente pode ver aqui? A gente tem que força é igual a força não, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né? Letra A. Passar um traço aqui, B. Trabalho é igual a força, né? 300 newtons vezes o deslocamento, que é 450 metros. 300 vezes 450, 3.000 vezes 45. 135 trabalho é igual a 135 mil joules. Beleza, pessoal? E qual é a potência? A potência é o... Isso aqui é a letra A. Qual a velocidade e a potência? Bom, velocidade... Vamos colocar aqui em segundos, né, pessoal? 1 minuto são 60 segundos. 3 minutos são x. Então, x é igual a 60 vezes 3. Vamos colocar 60 vezes 3 dá 6 vezes 3, 18, 180. Então, beleza, pessoal. Eu vou ter 180 segundos. Velocidade é igual ao deslocamento, né? Sobre o tempo. Então, a minha velocidade ela é igual a 450 metros dividido por 180 segundos. Calculadora é basicamente 45 dividido por 18, pessoal. 45 dividido por 18 é igual a 2,5 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Qual é a potência? Ah, pessoal, eu achei que eu estava gravando aqui, eu não estava não. Então, eu acho que deu bug aqui no meu sistema, eu cliquei em gravar e esqueci de gravar. Então, pessoal, a minha potência é igual ao meu trabalho dividido pelo tempo. Então, o meu trabalho a gente calculou que foi de 135 mil joules. E o meu tempo foi de 180 segundos. Professor, mas foi 3 minutos. 3 minutos vezes 60 segundos, né? Cada minuto leva 60 segundos. Então, 3 vezes 60 vai dar 180. 135 dividido por 135 mil dividido por 180 vai dar 750 watts, né, pessoal? Passando para o próximo slide aqui. A gravidade armazena energia. Você já viu um batistaca funcionando? Seu princípio de funcionamento é muito simples. O motor do batistaca leva um bloco muito pesado até uma certa altura e depois solta sobre a estaca do concreto que pretende fincar no solo. A cada impacto, a estaca entra um pouco, até que finalmente ela atinge a profundidade desejada. Que transformações
de energia estão presentes no uso do bate-estaca? Em primeiro lugar, temos o motor, que pode ser elétrico ou a combustão. No primeiro caso, é uma transformação de energia elétrica em energia cinética, ou de energia química em energia cinética. No caso do motor a combustão, o motor do bate-estaca eleva o bloco até uma certa altura e depois o solta. Enquanto está subindo, o bloco armazena energia. Essa energia armazenada é transformada em energia cinética de movimento quando o bloco cai. Quanto mais se erguer o bloco, mais energia está armazenando, e portanto mais energia cinética o bloco terá quando atingir a estaca. Lembra, força é igual a massa vezes aceleração, pessoal. Ele está armazenando essa energia através da massa dele. A energia de movimento chama de energia cinética o bloco em movimento. O bloco em movimento tem energia cinética. A energia armazenada chama-se de energia potencial. O bloco, quando está em uma certa altura acima da estaca, tem a potencialidade de enterrá-la. Por isso, dizemos que o bloco, quando está acima da estaca, tem energia potencial. Todo tipo de energia podem ser medidos em termos de um trabalho realizado. No exemplo do bate-estacas, para erguer o bloco é necessário com força ou push. É força aplicada pela máquina que realiza o trabalho de erguê-lo. Quando o bloco está no alto, a energia potencial acumulada nele é medida em termos de trabalho realizado para erguê-lo. Quando o bloco é solto, a força de atração da Terra faz ele cair. Durante a queda, essa força realiza um trabalho. Esse trabalho é responsável pela transformação da energia potencial do bloco em energia cinética. Na queda, à medida que a energia potencial diminui, a cinética aumenta. Ao chegar na estaca, o bloco tem um valor de energia cinética que pode ser medido em termos de trabalho realizado pela força de atração da Terra. Se não houver perda de energia ao longo do movimento do bloco, esse valor de energia cinética é o mesmo da energia potencial quando o bloco estava em sua posição mais alta. Quando o bloco bate na estaca, exerce uma força sobre ela, afundando-a no chão. Essa força, portanto, realiza um trabalho sobre a estaca. Assim, a energia cinética do bloco é transferida para a estaca. Calcule a potência média desenvolvida por uma pessoa que eleva 20 metros de altura com velocidade constante e um corpo de massa de 5 kg em 10 segundos. Potência ela é igual a massa vezes o deslocamento vezes a aceleração dividido pelo tempo, né, pessoal? Vamos calcular aqui. Cabelo na boca. Bom, a minha massa é de 5 kg. O meu deslocamento é de 20 metros. A minha aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. E o meu tempo é de 10 segundos. Vamos calcular? Corta 10 com 10. Corta 0 com 0, aqui fica 1, né? Corta 10 com 10, né, na verdade, ó. Aí ficou 5 vezes 20, pessoal. Então, a potência, ela vai ser igual a 100 joules. É isso mesmo, pessoal? Certeza que é isso, pessoal? Não. Potência não é dada em joules, a potência é dada em watts. Ó. Deixa eu riscar aqui em vermelho. A gente sempre tem que lembrar, pessoal, das unidades de medida. Um motor de potência, ó, já me deu a potência aqui, ó, em watts, ó, tá vendo? Aciona um veículo durante 2 horas. Calcule o trabalho desenvolvido. Trabalho, né, a potência. Potência, ela é igual ao trabalho sobre o tempo, que é igual a 6.000 é igual ao trabalho sobre o tempo. 2 horas, pessoal. 2 horas vezes
1 hora equivale a 60 minutos, vezes 1 minuto equivale a 60 segundos. Pessoal, tem que transformar isso em segundos sempre, viu? Então eu tenho 2 vezes 60 vezes 60. Vai dar 7.200. Então eu vou ter que o meu trabalho é igual a 6.000 vezes 7.200 vezes 6.000. Eita, pessoal, dá um trabalho grande que só. 43.200.000. Um motor de potência de 6.000 watts, aciona um veículo por 2 horas. O trabalho desenvolvido por esse motor foi esse aqui. Joule, né, pessoal? Agora sim é Joule. O trabalho é Joule, potência watts.